Aliás, eu quero falar um pouquinho também sobre o movimento de abstenção que preocupou, viu, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia. Quem vai falar sobre isso é a Marília Ribeiro. Bem-vinda, Marília. Oi, Evandro, muito obrigada, boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1 e uma boa semana pra gente, né, Evandro? É exatamente isso, a ministra Carmen Lúcia, né, ela fez um balanço ontem, logo após o encerramento do primeiro turno das eleições municipais. A ministra, ela acabou destacando a questão da abstenção. Neste primeiro turno, em todo o país, nós tivemos uma abstenção de 21,71% neste primeiro turno. A porcentagem de eleitores que acabaram não indo às urnas, não voltaram neste domingo, ela foi maior que nas eleições municipais de 2016, que a abstenção ficou em 17,58%, porém menor que em 2020, que foi o período da pandemia de Covid-19, que o número de abstenção ficou em 23,15%. Nós temos o trecho da fala da ministra, onde ela detalha todos esses números e nós vamos acompanhar agora. Nós tivemos um índice de abstenção que continua sendo alto para os nossos padrões, 21,71%. Em 2016, este percentual ficou em 17,58%. Em 2020, 23,15%. Claro que considerando que era um ano em que nós tínhamos a pandemia, isso tudo haverá de ser devidamente estudado. Nós tivemos um comparecimento de 78,29% de eleitores. E nós chegamos a ter, portanto, números elevadíssimos dos 155, quase 156 milhões de brasileiros que podiam ir às urnas. Pois é, né, Evandro? Além disso, a ministra acabou agradecendo todas as forças de segurança e ela classificou que essas forças de segurança garantiram um final de domingo eleitoral sem maiores sobressaltos e um sossego democrático. A ministra também enfatizou que a polícia apreendeu em crimes eleitorais neste domingo R$1.700.000 em dinheiro irregular e ao longo de todo o domingo, 407 pessoas foram conduzidas à Polícia Federal sob acusação de crime eleitoral. Desse total, 85 inquéritos foram instaurados e 165 termos circunstanciados foram lavrados. A ministra, ela acabou lamentando também, Evandro, a questão de não ter nenhuma mulher eleita neste primeiro turno nessas eleições municipais. O TSE ainda informou que em todo o país, 3.218 urnas eletrônicas tiveram que ser substituídas por problemas técnicos e em apenas um colégio eleitoral a votação teve que ser feita de forma manual, porque não teve tempo da urna que iria substituir a que teve o problema técnico chegar a tempo. Então, esses foram os destaques da fala da ministra Carmen Lúcia logo após o primeiro turno das eleições municipais que aconteceram neste domingo. Evandro. Obrigado, Marília. Bom trabalho para você aí em Brasília. Alangane, de alguma forma, essa abstenção acima de 30% expõe um desinteresse da população em escolher algum representante, ou seja, ela não se vê representada naqueles candidatos que estão ali. O que isso mostra para você sobre a maneira como a política vem passando pelo comportamento aqui do nosso brasileiro? Olha, Evandro, é muito triste esse número porque o eleitor, em algum sentido, ele entende que há um distanciamento das pautas reais e concretas com os poderes que os representam. Então, seja o poder executivo, seja o poder legislativo ou seja até o poder judiciário. Então, o que eles discutem ali em Brasília está muito distante dos reais problemas da população. E aí começa a ter toda uma descrença em relação a toda a classe política. Triste esse número. Gustavo Segré, tenho 30 segundinhos para você. É um risco muito alto. Seria a mesma coisa que eu te convide para comer, jantar, e eu escolho o menu. Ou te convido para um cinema e eu escolho o filme. Não, deveria ser alguma coisa um pouco mais firme. E fora que estamos falando de que daqui a 4 anos só terá a possibilidade de mudar. Philippe Destot falou, um filósofo francês, os ausentes nunca têm razão. E tem a ver com isso. Exatamente, né? Depois, se a política tomar algum caminho que ele não escolha ou que ele não queira também, isso deixou de passar de alguma forma pelo apontamento que ele poderia fazer ali nas urnas.